o Kim Paim. Fala, Kim. Boa tarde, garoto. E aí, senhores, boa tarde para todo mundo. Como é que estão? Boa tarde. Estamos aí, né, Kim? Estamos aí. Obrigado aí pelas informações. Mais uma vez eu gostaria de convidar a todos para assinar o Kim. O site, né? A enciclopédia do Kim, que é muito legal. Já saiu janeiro. Ele mandou para mim o Alba me mandou. Muito bacana o trabalho. O que o Kim faz? Ele pega tudo que saiu todas as notícias. Perfeito. Compila tudo que saiu nas notícias do mês passado e manda para você. Então você vai receber lá tudo mastigadinho. Opa, é um livro aquilo lá. Você nem quantas é um atlas. Como é que chama, hein, Kim? Como é que é o nome desse trampo, desse trabalho? Atlas Brasileiro, o almanaque da história do Brasil em notícias. É mais ou menos aí que você falou. Faço uma curadoria ao longo do mês, agrupo as notícias por tema e eu dou explicação, né? Não é só colocar a notícia lá avulsa. E todas essas notícias, na versão aí digital, elas são interativas. Então, se você clicar, você tem acesso à notícia na íntegra, mas também temos postagens de redes sociais, alguns vídeos que foram importantes, algumas falas de figuras públicas. Então, tudo lá, tudo organizado por tema, subtema, com várias explicações. E a última aí agora de março, que foi lançada, conta com mais, acho que 1.008, né? Notícias, vídeos, postagens de redes sociais, documentos, etc. Então tá o resumão lá dos principais assuntos que aconteceram ao longo do mês. Então, é muito legal isso aí, porque você pode ter, a qualquer momento você entra lá e aí você vai ter uma retrospectiva. E aí você vai entender muito mais as coisas que acontecem agora, olhando as notícias. É muito legal, muito bacana mesmo. Parabéns, viu, Kim? Muito caprichado. Eu gosto de gente que faz as coisas assim, caprichadas mesmo. Isso é muito caprichado, muito bacana. Para você entrar... É no Twitter, né? É um site. É um site, né? Kimpaim.com. Ó. Isso. Kimpaim.com, Kim com K, Paim com M.com. Você entra lá e tem todo o caminho para você ver o Brasil aos olhos do Kim, que está na Austrália. Credibilidade. É Tá isso? longe, exatamente. O que você quer saber, meu querido Albeta? Olha, eu queria perguntar pro Kim a questão, a gente estava conversando aqui, do Lula do G7, que o consórcio não fala muito dessa questão, ele ficou lá escondido quando o Zelensky estava ali, nem levantou para falar com ele, fingiu que estava lendo, que não sabe ler. Queria saber da tua opinião a respeito desse fiasco. Bom, essa questão do Lula no G7, eu acho que ela tem que ser analisada de uma forma um pouquinho mais ampla e olhar aí o processo do Lula em termos de relações internacionais ao longo dos meses, porque está todo mundo acostumado ao PT, com aquelas pautas históricas, né, de se colocar contra os Estados Unidos, com aquele papo de imperialismo americano, aquela aproximação com os países aqui da América Latina, Venezuela, Cuba, Nicarágua, e também todo aquele alinhamento ao que se chamava ali daquele bloco euroasiático, né? A Rússia, principalmente a China. Só que quando você olha desde o início do governo até hoje, o que você vê assim que as falas do Lula podem até em algum momento ser algum tipo de aceno para os chineses, quando ele for daquela questão da desdolarização, por quê? Porque tem que ser dessa forma, ou quando ele faz uma declaração assim meio torta, falando, pô, a Ucrânia tá errada, a Rússia também, né, tá meio ruim, temos que procurar a paz. Só que isso não passa de retórica. Quando você olha realmente assim as ações reais do governo do Lula, o que você vê é que de cima até embaixo, o Lula está 100% alinhado a toda essa agenda europeia. A turma comenta o que a esquerda chamava de imperialismo, que a grande parte da direita chama de globalismo. O Lula está assim, 100% alinhado. Você vê que agora a gente está discutindo aquela questão da Petrobras, exploração lá na foz da Amazônia. Quem está levando a melhor? Quem está levando a melhor é a Marina. O Lula vai no G7 para falar que a bússola do Brasil é a Agenda 2030 da ONU. Ele fala que outra bússola que vai guiar também o Brasil é a transição energética, é a energia verde. O Lula vai lá para também falar que, pô, etc. Tudo. Ele não chegou a ter um encontro, né, com o Zelensky, mas ele deu uma criticadazinha na Rússia, falou que não tem como concordar com aquela invasão do território, etc. Tudo mais. Tanto que o Lula ele foi criticado por não encontrar o Zelensky, mas a mídia como um todo falou de forma unânime que o Lula ele está recalibrando a sua posição. Então, assim, por mais que ele fique com esse papelão, etc., tudo mais, fique em cima do muro, eu vejo isso muito mais com a retórica, para uma tentativa do Lula manter a base dele
com o mínimo de coesão, ele vem sofrendo diversas críticas. Tem uma figura pública que é bastante conhecida, inclusive nas redes sociais, é um economista, ele é chamado Elias Jabbour, já participou de debates com liberais, etc, tudo mais, vai nesses podcasts, e o Elias Jabbour fez duras críticas ao Lula aí nos últimos dias, perguntando, inclusive, no final do tempo, se a esquerda vai aceitar tudo que está acontecendo, vai aceitar a Open Society Foundation, né, investindo 150 milhões de dólares para proteger a Amazônia, e se o governo vai seguir por esse caminho, ou se não, se as críticas serão feitas e vai tentar colocar o Brasil nos trilhos. É assim que eu enxergo as coisas. Uma retórica para tentar manter a militância coesa enquanto ele está de mãos dadas com Biden. Porque essa treta aí, essa treta da Amazônia e do petróleo da Amazônia, é onde você vai ver para onde ele vai, né? Porque, porra, o Lula ele quer meter o petróleo lá, ele quer que se dane. Lógico. Mas tem a agenda 2030, que é a agenda que é o quê? A Amazônia. Sim. E ele foi lá nesse G7 para falar sobre isso. Não, eu sou o cara que vou preservar a Amazônia. Quero ver como é que ele vai sair dessa. Como é que ele vai sair dessa? Sai você, Samidana. Vai lá, Sami Verde. Fazer um break rapidinho pro Reginaldo. O Reginaldo sai dessa pedindo um break. Tipo o Lula, ele pede um break, porque ele não tem a resposta. Ele não tem a resposta, pede um break. Faz o break, Reginaldo. É isso aí, chama o intervalo, Lula. Vai lá, Reginaldo. Como é que você acha que ele vai sair dessa? E quem vai ganhar? Porque tem a Guiana, esse petróleo tá lá na Guiana também, né? Vocês estão ligados, né? Sim. Esse petróleo lá, acharam lá petróleo que... E tem o xisto, que é o americano, que os caras falam que tá acabando. Então eu acho que o mundo ainda vai ficar dependente de petróleo durante um bom tempo, viu, Kim? Eu acho que, sei lá. Esse negócio de energia elétrica vai demorar muito. Eu não tenho dúvida que o mundo vai continuar explorando. Você vê que as ONGs brasileiras que estão batendo palma para Marina Silva, estão batendo palma para a decisão do Ibama, elas seguem caladas sobre os Estados Unidos explorando petróleo no Alasca, a Noruega explorar petróleo no Ártico, outros países, a própria França explorando aqui, né, na Guiana Francesa, na mesma região, na chamada margem equatorial, enquanto no Brasil, a Petrobras, que tem um histórico extremamente invejável, o Jean Paul Prats, o petista que está comandando a Petrobras, falou que a Petrobras nunca teve um vazamento em perfuração de terra, em alto mar, em águas profundas e ultraprofundas. Se a Petrobras, que é a Petrobras, não pode, e não era nem exploração, está na fase ainda da exploração, para ver se realmente existe um petróleo naquela região que possa vir a ser explorado, para ver se é viável ou não. Então, nem a Petrobras, com todo esse histórico em torno da empresa, consegue... O que é que a gente espera? E aí, o engraçado disso é que o Lula, após o G7, ele veio falar que tem que ver essa questão, se vai, se não vai, se realmente tem um impedimento ou não, e ele foi para as redes sociais e fez um tweet também nessa linha. E o que aconteceu nas últimas horas? A Marina Silva ficou mandando algumas indiretas para o presidente da República, pelo menos é o que ficou parecendo, ela falando que tem que preservar a criação de Deus. Em outro momento ela falou que quando tem um problema climático, quem mais sofre são os pobres. Então, esse papo aí tem que ver, né, quem realmente está sofrendo. E a Marina Silva também foi abordada ao longo do dia de ontem por um jornalista do Estadão. O nome dele é Wesley Galzo, se eu não estou me enganado. E ele pergunta à ministra, você quer dar alguma palavra sobre o que está acontecendo? E ela passou direto, não deu nenhuma atenção para o jornalista do Estadão, né? Parece que a grande imprensa não está sendo mais levada a sério nem pelo PT. E ela foi lá dar um abraço no presidente do Ibama, o amigo dela lá das ONGs. Que são contra na situação. Que são contra mexer lá na Amazônia. Sim. Isso aí vai ser complicado aí pros caras saírem dessa. Né? Mas numa dessas, será que a Marina não pula dessa carreta aí? A Marina já pulou uma vez, né? Já pulou, então, mas voltou, né? Pula e volta. Depende. Na conveniência a pessoa fica. Tenta carreira solo, não dá certo, o papai aí vem, senta no colo, e depois volta. Fica com a rodinha solta. Muito bem. E é lá no estado dela, né? Amapá, não é? Sim. E pro Amapá eu acredito que ia ser bom, porque o Amapá precisa de... Precisa, é um estado muito... estado muito zoado, sim, né? É sem estrutura nenhuma. É isso aí. Bom, mas isso não é um problema nosso. Sim. Deixamos uma lacuna aqui, hein, Emiliano? Qual lacuna? Do juiz. Que é o principal juiz da Lava Jato. O Lul 22. Lul 22. Lul 22. Que já era contra o Dallagnol, o Moro. O que você está sabendo dessa história, meu querido Kim? Essa história tá
surpreendente até para o Brasil, né? Que o Brasil, quando se fala de judiciário, todo mundo conhece um pouquinho. O Apio, aí o novo juiz, ele até concedeu uma entrevista ontem para a Globo News, onde ele explica essa questão aí do LUL 22. Ele fala que foi uma manifestação particular dele, em um momento onde ele achava que a prisão tinha sido irregular, né? Não foi justa, o que o Lula aí vinha sofrendo. E aí o que foi... começou a ser revelado aí no final da noite de ontem, entrando aí na madrugada e aparecendo numa parte dos portais, é que o Ministério Público recebeu uma denúncia lá, né, corregedoria, no início, onde o filho do desembargador Malucelli, que por coincidência é genro do Moro, ele recebeu uma ligação de um número que não tinha identificação. E aí o cara começa a falar com ele, etc, tudo mais. Alguns jornalistas também já se debruçaram sobre esse diálogo e acharam algumas coisas interessantes. Uma foi a Carla Gamba, acho que é Carla Gamba, né, que não tem acento no final. Ela era do Globo, era da Folha, hoje já está trabalhando no Tempo. Ela falou, eu nunca vi uma pessoa se atrapalhar com o próprio nome. E aí o cara tá falando assim, que tem uma voz muito similar ao juiz Apio. Inclusive a Polícia Federal fez um laudo, que esse laudo vai de -4 até +4. Onde -4 a voz não parece, +4 a voz é muito parecida, e o laudo aponta que é um +3. E aí o cara vai conversando, etc, tudo mais, se apresenta com o nome, sei lá, vamos chutar assim, João Silva Santos. E depois, ao longo da conversa, ele fala que é João Santos Silva. E não é uma coisa muito comum, né? Você atrapalhar no seu próprio nome. E aí conversa vai, conversa vem, começa a apresentar algumas informações um tanto quanto estranhas, e no final fica assim com ar meio, sabe, você está aprontando, você está fazendo isso daí, fazendo aquilo outro. Aí o filho do desembargador entendeu que isso poderia ser uma espécie de ameaça. E aí, ao longo desse processo, a turma do TI aí, da Justiça Federal, notou algumas coisas intrigantes, como um print que chegou a circular nas redes sociais, que ele só poderia ter sido obtido através de um login de um magistrado. E aí também foram atrás e perceberam que a conta do juiz Apio, não necessariamente foi ele, né, pode ter sido hackeado, etc, tudo mais, ela teve acesso, né, para obter aquelas informações. Eles colocam lá no relatório, na IP da máquina, o horário que as informações foram acessadas. São informações, assim, sensíveis. Então, juntaram toda essa questão, fizeram aí uma apresentação. O TRF4 entendeu que era algo, assim, como posso falar, né, bem sensível, e optou por afastar preventivamente o juiz Apio, aí da questão dos julgamentos, etc, tudo mais, meio que está afastado do Ministério Público. Pediram o impedimento dele, né, que o proibissem de acessar os prédios da Justiça Federal e também os sistemas da Justiça Federal. Solicitaram o retorno aí de notebooks, celulares funcionais e outras coisas, e a gente tem que esperar. E aí, sobre esse print que ele circulou nas redes sociais, circulou em um perfil, tá lá o nome, o pessoal colocou, quem inclusive fez uma thread para explicar um pouco mais sobre isso foi o jornalista Samuel Pancher, do Metrópolis. Ele até já participou do Morning Show algumas vezes. E aí o Samuel Pancher, ele apresenta esse perfil que compartilhou o print, e ele compartilhou no mesmo dia que a conta do Apio acessou os dados do filho do Malucelli, né, o genro do Moro. E esse perfil, em 2021, já havia feito elogios ao Apio, e esse perfil, curiosamente, ele é seguido no Twitter tanto pelo ministro da SECOM, Paulo Pimenta, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então é uma história muito curiosa, que com certeza vai ter algum tipo de desdobramento a seguir, mas caso ela seja assim 100% verdadeira, como a imprensa vem noticiando, é um episódio lastimável, e eu acho que gera assim um questionamento na cabeça de todos os brasileiros sobre a justiça brasileira como um todo e como a gente voltar para um estado das coisas de uma certa normalidade. O que a gente precisa discutir para as coisas voltarem meio que ao normal? Eu não acho que a justiça ela vai ser resolvida mudando uma pessoa, mudando 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Eu acho que o Brasil precisa começar a discutir uma possibilidade de realmente de uma reforma no âmbito do judiciário. Tentar botar a bola no chão e falar, como é que a gente pode trabalhar aqui em prol do Brasil? Porque eu acho que a coisa, ela tá, assim, saindo do trilho de maneira
Assim, para mais, assim, não tá muito ruim, né? Vamos medir as palavras, mas tá muito ruim. Mas Kim, você tem que entender também que para algumas pessoas tá tudo bem. Exato. O Brasil, para algumas pessoas, tá tudo bem. Não tem problema. Para algumas, não tá tudo bem. Tem pessoas que estão preocupadas. E acordando com o futuro, também. o que vai acontecer. Mas, para algumas pessoas... Tá maravilhoso. Tá tranquilo. Tudo certo. E esse é que é o problema. Muito bem. O que mais? Eu tenho uma pergunta aqui pro Kim, falando em tá tudo bem ou não. Queria perguntar do Dallagnol, Kim, tua opinião sobre o Dallagnol, que acho que não tá tudo bem. Teve até uma pequena manifestação ali pra ele, né? Tem o povo acolhendo ele. Mas a tua opinião do que aconteceu com o Dallagnol, se você acredita que vai acontecer com outros parlamentares? Eu acho que existe a possibilidade de acontecer com outros parlamentares. A própria imprensa comenta aí sobre o Sérgio Moro. Ele poderia talvez ser o próximo da lista. Inclusive até o próprio PL tem uma ação contra o Moro por algumas situações que estão aí no radar. Às vezes os próprios deputados do PL também estão no alvo aí. Tem uma questão que envolve o PL no Ceará. Os deputados estaduais podem ter seus mandatos cassados. E eu vejo essa questão do Dallagnol um tanto quanto engraçada. Porque em 2021... quando a gente estava no meio daquelas discussões, que na época Bolsonaro estava fazendo algumas ponderações de algumas coisas que ele achava que podia melhorar, ou que não estava no melhor das situações, que envolvia as questões eleitorais na época, postagem da Justiça Eleitoral, onde ele concluía o seu raciocínio falando que o que o Bolsonaro vinha fazendo era crime de responsabilidade. E aí agora a roda da fortuna girou e se voltou contra ele. E eu fico me perguntando, será que agora o Dallagnol ele mantém essa percepção? O Dallagnol, até no início do ano, como estava falando, né, sobre gabinete do ódio, que a direita tinha um gabinete do ódio, a esquerda tinha um gabinete do ódio. E agora o que eu fico vendo nas redes sociais é que a turma que ele acusava de ser um gabinete do ódio é meio que quem está defendendo ele. Então, foi aquele cara que também ficou famoso sobre, temos que nos descolar do Bozo, sem perder os votos do Bozo, ao mesmo tempo aí que ele nunca caiu nos braços da esquerda. E no final do dia, o que a gente vê é uma manifestação de rua, onde o Dallagnol contou com o apoio do MBL para tentar fazer as coisas assim, se avançarem. O próprio MBL, no dia que o Dallagnol foi cassado, falou: estamos lascados, nós estamos ferrados. Foi uma dessas palavras. Eu até anoto na imprensa, no estado de Minas, comentando sobre isso daí. Eu acho que o Dallagnol tomou uma decisão meio complicada. Quando a gente olha tudo esse passado, tudo que aconteceu, a questão da Lava Jato, é inegável que tinha muita coisa para ser investigada, assim, não tem o que falar. E também não tem o que a gente questionar que o fato do Dallagnol ser o procurador da operação naquele momento, isso gerou muita mídia para ele, né? Muita exposição. Muito. Querendo ou não, o cara acabou sendo eleito por causa disso, né? Aquela percepção que ele ia para combater a corrupção, para fazer isso, que ele estava contra o Lula, etc, tudo mais. E aí eu acho que isso volta dessa própria questão do judiciário, né? Meio que tem que colocar a bola no chão. Pô, você teve uma carreira no judiciário, né? Inclusive se discute no Brasil uma possibilidade, agora me faltou a palavra, né? É como se fosse um tempo de férias, né? Tem que tirar um tempo de licença antes de você poder ser candidato. Como são, por exemplo, os ministros de governo. Quando o governo acaba, tem aquele tempo ali de mais ou menos uns 6 meses que ele não pode trabalhar em lugar nenhum, ele tem que ficar meio que de boa, porque ele sabe de algumas informações sensíveis, uma coisa ou outra, etc, tudo mais. Então, você às vezes não está numa posição dessa, né? Uma posição de destaque no judiciário brasileiro. Você às vezes está na imprensa, você está dando entrevista, o seu nome está rodando. E muita gente se questiona, pô, imagina se a pessoa começa a perseguir a outra, porque tem um poder, tem a caneta, meio que para ficar famosa, conseguir um pouco de imprensa e, sei lá, ser candidato. A esquerda está utilizando a situação toda a seu belo prazer, para criar narrativa, para falar, tá vendo aí? Olha só, sempre falamos. No final do dia, o Lula foi perseguido. O Lula é um santo. O Lula nunca fez nada de errado. E aí tentam pegar qualquer tipo de deslize, que aconteceu uma coisa ou outra, e a gente roda e não sai do mesmo lugar. É isso aí, Kim. Aliás, eu gostaria de agradecer nossa grande audiência hoje e também me corrigiram aqui, ó, o estado do Acre, né? A Marina é do Acre, não do Amapá, de Rio como Branco. esta anta falou aqui para vocês. Certo? Muito obrigado aí pela correção. Vocês podiam me corrigir, né, não, professor? Eu ia te corrigir. Professor, tem audiência. Mas ele é aqui, de economia, não Ninguém geografia. sabe direito. Eu sabia. Ela é de Rio Branco, no Acre.
agora Por que você não falou na hora? Deixou. Você não falou, ô velho Fica trouxa. Com essa cara de koala aí, ajuda o cara. Essa puta cara de... Calma, ajuda, fala, ô velho, Ah, você velho, tá... você viajou. Você tá o Bruce Willis aí, tá trocando o estado aí. Então, isso daí é É o Bruce Willis. Eu esqueci o que bairro. mais? Vamos agradecer o Kim, então. Essa participação. Tem que chamar saideira aí. Você tem uma saideira? Tem, porque a gente não... Sempre a gente aborda esse assunto aqui e ninguém deu essa resposta, que é a história da pele da fake news aí. E a gente tá vendo que o Facebook, né, me parece também foi processado. Foi. Né? E Mas isso na Europa, né? Isso na Europa, obviamente. O que vai acontecer aqui no Brasil? Você acha que vai passar ou não, Kim? O tema tá bem sensível até o momento. Você vê que tem um esforço do governo Lula para avançar com a matéria, ao mesmo passo que o Lula não tem uma governabilidade. Eu acho que a discussão está muito truncada. Eu acho que alguma coisa no que diz respeito ao possível controle de fake news pode até passar. Eu estou vendo assim, uma resistência grande com aquela parte ali que pode ter remuneração de jornalistas, etc, tudo mais, porque até setores da própria esquerda estão apontando que a Rede Globo, no final do dia, vai ser a principal beneficiada com essa situação. Quando eu olho para essa pele como um todo, vendo até um evento que aconteceu nas últimas horas na rede social, fico me perguntando como é que as coisas são feitas no Brasil. O Orlando Silva, que é o relator da matéria, ele comentou no Twitter, numa postagem, que o cara colocou uma imagem que ele não estava conseguindo ter acesso ao link da notícia. E as pessoas estão comentando, o cara é relator da pele das fake news, ele não sabe a diferença de uma imagem para um link. Isso virou até matéria não antagonista. A gente está com um dos projetos mais importantes do país, que não é faltando com respeito, mas o Orlando Silva ele não é 100% deputado. O Orlando Silva é suplente. Quando ele assumiu na vaga aí do Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho. Se amanhã o Luiz Marinho falar que não quer mais ser ministro, falar, vou voltar a ser deputado, o Orlando Silva ainda vai ser deputado? Não vai ser mais. E aí vai ficar como? Ele não pode mais ser relator desse projeto. Então a gente fica assim, umas discussões que acontecem que você fica se perguntando, será que está sendo feito da melhor forma? Eles aceleram onde deveria ter um pouco mais de diálogo, escolhem pessoas que você começa a se questionar sobre o posicionamento ideológico, a forma como está fazendo assim, o debate, o conhecimento sobre o assunto. Será que isso realmente é cabível? Teve um encontro aí do Grupo Esfera, né, dos empresários, estava o Ângelo Coronel, foi o relator da PL 2630 no Senado, né, senador, o presidente da CPMI das fake news, e ele discordou do Orlando Silva em diversos momentos, inclusive sobre a questão aí da remuneração dos jornalistas. E vale lembrar que o Orlando Silva ele foi escolhido para ser relator na era Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, quando escolheu, falou que o Orlando Silva era a peça-chave para a aprovação do projeto. E aí entrou o Arthur Lira lá em 2021, não quis criar problema, revanchismo nem nada, não, tá aí, fica aí, etc, tudo mais. Só que trocou a legislatura, o Orlando Silva tá como suplente e continua tocando dos projetos mais importantes do país. Eu vejo toda a situação assim de forma muito preocupado, né? Onde é que a gente vai parar no Brasil? E aí saem essas leis meia-boca, né? Tem muita lei meia-boca aqui no Brasil. Muita lei meia-boca no Brasil, por isso que é essa confusão. Cheio de lei que não funciona. Exatamente. Tem que ser discutido mesmo, discutir lá, fazer uma discussão com a sociedade, né? Sim. Isso que é... Aí funciona. Mas o Congresso hoje tá mandando nada, né? Então... O Congresso tá quietinho. Pianinho, né? Ô Kim, obrigado aí pela sua participação. Eu vou passar mais uma vez aqui o endereço do kimpaim.com. Lá você tem a enciclopédia aí, ó. O Atlas Brasileiro. É o registro da história recente brasileira. Tudo que sai num mês, o Kim compila, tudo que sai em rede social e tal, e publica, e aí você vai entender como é que está andando o consórcio. Curadoria. E o consórcio, como é que tá o consórcio, hein, Kim? O consórcio tá animado, hein? O consórcio tá demais. Nas últimas horas, nenhum consórcio conseguiu passar pano pro governo federal. Até viralizou um vídeo aí do Gerson Camarote, onde ele fala, cadê o Lula Mandela? Eu tô conversando com os ministros, eles estão preocupados. A gente tem o olho Mandela que estava se projetando naquela campanha. Não, é um Lula palanqueiro. Assustado, né, o Camarote. Com viés de dividir o país. Muito bem. Obrigado, viu, Kim? Obrigado aí pela sua participação diretamente da Austrália. Entra lá, kimpaim.com, Kim com M, Paim com M também e com K. É isso?